Você já se sentiu incapaz de fazer algo? Você já se sentiu incapaz para Deus usar você, usar a sua vida, usar a tua boca para pregar, para anunciar a palavra de Deus? Eu vou dizer para você que se você já teve esse sentimento, você não é a única pessoa. Eu vou dizer para você que longe está de ser as próximas pessoas, as próximas gerações que vierem, elas também não se sentirão capazes para isso, porque essa capacidade, ela vem somente de Deus. Somente o Senhor pode nos capacitar a fazer a obra dele, a fazer a vontade dele. Às vezes nós estamos tão tristes porque queremos ajudar nossos familiares, tirá-los das mãos do diabo. Queremos poder ajudá-los a se libertar, muitas vezes, de vícios, libertar-se de situações que, aos nossos olhos, não há o que fazer. De certa forma, uma libertação exige também muito da pessoa que quer ser liberta. Mas existem pessoas que não querem libertação. Existem pessoas que elas preferem continuar vivendo como estão, elas preferem continuar agindo naturalmente, fazendo algo errado, como se estivesse fazendo algo certo. Difícil é libertar quem não quer ser liberto. Difícil é libertar alguém que não quer receber de Deus ajuda para sair do poço que caiu. Digo isso pensando em explicar para você uma história que você conhece muito bem. Nós queremos falar a partir desse momento sobre Moisés e a retirada do povo que estava aprisionado no Egito. O Egito nós vamos usar como comparativo como o mundo, as maldades, suas maledicências, sua ignorância, a sua idolatria. E nós vamos usar também o povo de Israel como povo aprisionado, como povo preso, que precisa de uma libertação. Certa feita, Deus chama Moisés. Moisés recebe de Deus uma direção, mas essa direção, para que ele pudesse seguir confiante, havia muita coisa acontecendo no coração de Moisés. Eu queria ter tempo aqui de 1 hora a mais para pregar para você sobre, mas Moisés, depois que ele recebeu a direção de Deus, ele começa a caminhar com Deus em obediência à palavra. E ele fica perguntando, mas como que eu vou ser usado por Deus? Como que eu vou falar? Como Deus vai usar a minha vida? Como é que vai ser isso? Porque eu fico pensando como Moisés lidava com as situações da vida dele. Veja que Deus, ele preparou Moisés desde o nascimento. Lembre-se, por exemplo, do dia em que Moisés nasceu, que havia se dito a todo o Egito que deveria se matar todas as crianças, os machos que nascessem, que fossem filhos de israelitas, deveriam morrer. E naquele dia, a mãe de Moisés, ela precisa tomar uma decisão muito séria. Imagine para uma mãe tomar a decisão de pegar o seu filho, colocar dentro de um cesto, colocá-lo na água, para que ele vá à mercê da vida, para que alguém o encontre, e se alguém o encontrar, ter misericórdia dele, para que o pequeno Moisés permanecesse vivo para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Eu acredito que para a Joquebede, a mãe de Moisés, não deve ter sido fácil, mas ela teve uma atitude de fé. Ela entregou o seu filho a Deus. E quem recepcionou, quem estava ali se lavando no rio naquela hora? A filha de Faraó. A filha de Faraó leva Moisés para sua casa. Moisés se torna um membro da família real. Ele se torna também filho de fariseu. E ele cresce ali. Mas ele sabia de onde ele veio, porque ele cresceu com a sua mãe. E a própria mãe, podendo cuidar da criança, que mal sabia a filha de Faraó que Moisés era filho da própria criada. A criada que cuidava do filho da filha de Faraó, não sabia que ela era mãe dele. Ela amamentou, ela cuidou. E essa mãe, mesmo no mundo tão dolorido, tão difícil, tão pesado da época, aquela mãe conseguiu colocar Deus no coração daquele menino.
Imagine você, um jovem, uma criança crescendo com todas as regalias, com todas as necessidades supridas, porque Faraó era o rei do mundo daquela época. Naquela época, o Egito dominava o mundo, era a maior potência mundial. Então, Faraó teve, Moisés teve a melhor criação que alguém podia ter daquela época, de estudos, de conhecimento. Ele tinha tudo o que queria. Mas ele cresceu todos os dias ouvindo a sua verdadeira mãe, a Joquebede, dizendo: filho, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele é o único Senhor que nós precisamos. E nesse caso, diga-se de passagem, a mãe foi muito de fé. Às vezes nós ficamos preocupados como vamos ganhar o mundo. Como que vamos conseguir ganhar o mundo? Como que vamos conseguir ganhar o mundo? Em nome de Jesus, como vamos conseguir ganhar o mundo? Como que faremos essa obra? Como que nós vamos conseguir ganhar as pessoas? Tio, pai, irmão, amigo? Como faremos uma tamanha obra dessa, pastor? A Joquebede, ela teve um único trabalho, de conseguir aplicar ao coração do seu filho o Senhor dos Exércitos. Aplicar no coração de Moisés, porque o trabalho dela não era libertar Israel como foi outrora, em outro momento, o próprio filho. Ele tinha este trabalho de trazer libertação para aquele povo. Mas a Joquebede, ela tinha somente que livrar o coração de seu filho da mundanice, dos pecados, das práticas imorais que aconteciam no Egito. Então entenda, nem todos foram chamados para libertar todo mundo, mas todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, apresentar o Senhor aos corações. E a Joquebede, diga-se de passagem, ela fez um grande trabalho, porque ela, dentro da casa de Faraó, ela conseguiu ensinar o seu filho Moisés, de tal maneira que mesmo toda a prática mundana, a todas as regalias e coisas, vaidades que Moisés poderia ter se apegado, ele preferiu escutar aquela escrava, aquela serva que servia a sua pseudo-mãe, né? A filha de Faraó. E ele cresceu guardando a palavra de Deus. Ele cresceu crendo no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Entenda que nós temos um trabalho a fazer. Nós temos que levar as pessoas a conhecerem Jesus. Que conhecendo Jesus, elas serão libertas. Eu quero deixar a referência para você de casa. Nós vamos começar em Êxodo capítulo 3, o versículo é 1, tá? Nós vamos do 1 em diante, pode deixar 1 SS, que é os versículos subsequentes. Quando a Joquebede tem este trabalho, e quando ela se esforçou, porque eu acredito que não foi nada fácil conseguir, porque pense nos dias atuais. O jovem, ele quer curtir a vida, o jovem, ele quer viver o que o mundo está vivendo, as tecnologias, as baladas, aquilo que é feito, né? Os memes que tem aí fora. Pense que para aqueles dias também existiu, claro que não na proporção devida de hoje, mas também haviam situações que tentavam Moisés. Mas Joquebede, pela fé, você mãe, você pai, você marido, você esposa, você vô, avó, seja lá em qual grau de parentesco você tem. Você está lutando por alguém da tua família? Você está lutando por alguém da tua família? Eu vou dizer para você, ainda que pareça ser pouco ou se sinta incapaz de fazê-lo, Deus pode fazer isso por você. Era impossível que um menino homem nascesse naquele tempo e fosse israelita e permanecesse vivo, porque todos os meninos eram mortos. As parteiras, quando faziam parte de uma mulher israelita, na hora que o menino nascia, ele morria. E no caso de algumas parteiras, elas não estavam conseguindo fazer isso. E foi o caso da Joquebede. Quando nasceu a criança, o Moisés nasceu, a criança foi escondida. Ficou escondida por um tempo. Aí quando saiu todos os soldados egípcios para matarem entrar em todas as casas, não tivesse uma criança chorando e fosse menino, tinha que matar. Porque Faraó estava com medo que viria alguém para tomar o seu lugar. Mal sabia ele que quem estava nessa obra era o próprio Deus.
E é o que eu quero dizer para você. Quem está nesta obra é o próprio Deus. Não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida, por mais incapaz, por mais insolúvel que seja a situação. Qual a oportunidade? Vamos fazer aqui uma porcentagem de 100%. Quantos por cento de chance haviam de Moisés permanecer vivo num tempo que toda criança que nascesse era morta por conta do edito que o faraó colocou no Egito? Vamos dizer de 100, talvez fosse 1%, mas aquele 1% era fé. A Joquebede creu que Deus faria alguma coisa. Ele entregou o seu filho a Deus. Você mãe, você pai, você está entregando os seus filhos a Deus? E eu vou aqui inverter a situação. Você filhos, você está entregando os seus pais ao Senhor? Você tem visto os seus pais distantes? Seus pais brigando em pé de guerra, em separações? Entregue-os ao Senhor. Porque Moisés passou 80 anos para Deus falar com ele. 40 anos no Egito, sabendo quem era Deus. Ele um dia vendo um sacrifício, vendo uma coisa horrenda, uma opressão sobre um israelita. Ele tira da espada, mata um egípcio e foge para as montanhas. E ele fica 40 anos fugido. Ele formou uma família. Ele teve ali a sua família, casou, teve ali bois, ovelhas. E aí acontece aqui no capítulo 3 o que Deus chama ele para fazer. E eu vou deixar bem explícito e bem claro antes da própria leitura. Foram 80 anos para a palavra de Deus vir ao coração de Moisés. Então eu vou dizer para você, você que está desanimada, teu filho está com 15 anos, 18 anos, você que está desanimada porque teu casamento tem 20 anos e não muda, deixa eu falar para você, foram 80 anos da vida de Moisés, para Moisés receber uma palavra que traria libertação para o povo de Deus. 80 anos foram passados até que uma palavra foi dada a Moisés. Então eu vou dizer para você, não é tarde se você crer. Se você der ouvidos ao Senhor, não é tarde. Não é tarde. Você se sente incapaz e eu acho que é normal, natural você se sentir incapaz, porque você por si só, você não consegue. Mas se Deus te der uma palavra, essa palavra vai se cumprir sobre você. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Vamos lá. Moisés tem o primeiro encontro. Passaram-se 80 anos para Deus falar a primeira vez com Moisés. E olha como Deus escolheu. Ele pega o rebanho do seu sogro, ele vai atrás das montanhas, e nessa montanha ele está de passagem, ele vê uma toceira de fogo. Você conhece bem o texto, mas eu quero dar ênfase agora a esse propósito. Ele vê aquela chama viva, um fogo pegando. E ele percebe que este fogo não se alastra. Ele percebe que não se torna um fogo generalizado ali naquelas matas, mas ele vê que aquela toceira, aquela sarça, ela única que pegava fogo, porém o fogo pegava e o tempo foi passando e aquela sarça não se consumia. Porque ele teve um tempo olhando para aquele fogo e viu que não apagava, não diminuía, parecia que estava ali colocando gasolina ali e não pagava e não apagava. Até que então ele vê que algo está diferente ali.
E olha, e preste atenção nessa parte, porque quando ele para, o próprio texto fala, né, no versículo 3, Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Às vezes nós estamos vendo a chama, o fogo, a palavra, o pastor está pregando para você aqui, a chama do Espírito Santo está viva no meu coração. Você está recebendo uma palavra vinda de Deus. E essa chama, a palavra de Deus, ela está aquecendo aqui na sua televisão agora, na internet, pelas redes sociais. Ela está queimando agora e você tem que ouvir o que Deus está falando aqui. E Moisés se predispôs, ó, eu vou ouvir, eu quero ver e entender a visão de Deus que Deus está me dando agora. A visão de Deus é a direção. Escute a direção que você está recebendo agora. Porque na hora que ele se voltou a Deus, Deus voltou-se a ele. É o que o Tiago diz, o irmão de Jesus, lá no livro de Tiago, ele diz assim, ó, com todas as letras, né? Ele chama a atenção, se vós virardes a Deus, Deus virá até vós. Se você decidir buscar Deus, Deus vai vir até você. Se você decidir querer Deus de verdade, ser um pastor de Deus, ser um obreiro de Deus, ser um filho de Deus de verdade, uma filha de Deus que guerreia pela palavra, Deus virá até você. Deus vai te dar a direção do que fazer. Porque nesta hora, quando Deus vem até Moisés, Moisés escuta a primeira coisa. Vou até fazer uma indagação para você. O que foi a primeira palavra que Deus falou com Moisés? Vamos ver se você entendeu a leitura. A primeira coisa que Deus falou para Moisés é: deixe o sapato dos seus pés, tire o sapato dos seus pés. Essa expressão parece para nós um tanto quanto estranha, porque numa montanha cheia de pedras, cheia de pó, por que tirar a sandália do pé? A intenção, isso aqui, é para a gente ter um entendimento de que Moisés deveria deixar as sandálias, ou seja, deixar as caminhadas que ele teve antes de Jesus, antes de Deus, antes do Senhor tratar com ele. Assim tem que ser a nossa vida. Porque como Moisés carregava no seu coração um delito, Moisés carregava no seu coração a morte de um egípcio, porque ele fugiu do Egito porque matou um homem. Ele tirou a vida de um ser humano. E este erro pesou de tal maneira que ele teve que sair do Egito. Ele ficou 40 anos fugido no deserto. E Deus agora está chamando ele, mas ele com certeza vai negar estar com o Senhor, porque ele se sentia uma pessoa incapaz pelos seus erros. E o fato de o Senhor falar, tire a sandália dos seus pés, é para eu e você entendermos no nosso coração. Aquela velha criatura, aquela pessoa que agia errado, que demonstrava atitudes erradas, errôneas, ela já não pode existir mais para poder ser usada por Deus. Você homem, você mulher, você quer ser usado por Deus, você vai ter que deixar as práticas e até mesmo se arrepender dos pecados que você cometeu para Deus poder usar você. Mas como, pastor, Deus vai usar uma pessoa tão falha, com tantos erros? Deus está chamando Moisés, um homicida. Então entenda, não se sinta incapaz em si mesmo, porque se você realmente buscar a Deus e der ouvido à sua palavra, Ele vai usar você para promover libertação na sua casa. Você vai ver sua filha servir a Deus. Você vai ver seu filho servir a Deus. Você vai ver os seus pais servindo a Deus. Você vai ver o seu cônjuge servindo a Deus, porque você deixou Deus usar você. Amém? Deus quer usar você. Agora, em virtude desse texto, eu também chamo a atenção de todos a perceberem que o Senhor tem um propósito de fazer Moisés deixar toda a prática, todo aquele sentimento daquilo que outrora ele andara, que ele fizera. Ele deixou de lado. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele agiu até aquele momento, tem que ser deixado de lado. Acabou aquele velho Moisés. Acabou aquele homem que resolve as coisas na briga, que resolve com a espada. Não, agora Moisés é servo de Deus. Por isso ele fala, deixa o teu passado, Moisés. Tira a sandália do teu pé, ou seja, pelos caminhos que você andou, você não vai andar mais. Agora você vai ouvir a minha palavra. Você não vai ter medo, porque não se esqueça, o projeto de Deus sobre Moisés era libertar o povo de Deus. No entanto que Faraó queria matar todas as crianças da época com a intenção de que não nascesse alguém de Deus
para fazer libertar o povo de Israel. Então, o projeto de Deus era que Moisés fosse usado. Moisés passou 80 anos até entender que tinha que deixar o velho Moisés de lado para deixar Deus falar com ele. Agora, a pergunta é, por que algumas pessoas, como você talvez, recebem uma direção? Porque nesse momento há uma brasa viva no coração de Moisés. Ele tira a sandália dos seus pés e ele escuta uma das coisas mais bonitas que eu, no meu coração, acredito seja. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou a Deus e no meio da sarça diz: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Sabe por que algumas pessoas estão deixando de congregar, estão deixando de orar, estão deixando de buscar a Deus? Sabe o motivo disso? O real e principal motivo disso é que ela já não está dizendo a Deus: eis-me aqui. Ela não está disposta a deixar o passado. Ela não está disposta a abnegar-se a si mesmo. Ela não está disposta a olhar para a palavra de Deus com o verdadeiro propósito, com a verdadeira vontade de ser usado por Deus. Porque quem quer ser usado por Deus tem que ter a chama, tem que ter o fogo do Espírito Santo em seu coração. Como eu vou ser usado por Deus sem a essência do Evangelho, sem a essência da palavra no meu coração, sem a prática, sem a fidelidade? Então note no seu coração, note isso de verdade, porque se você já não tem aquela vontade de buscar Deus, não tem aquela vontade de orar mais pela sua família, é porque a chama apagou, a chama foi apagando aos poucos. Você se achou incapaz, não deixou o passado, não olhou para a palavra, olhou para a sua incapacidade e você foi esquecendo que quem tem poder para mudar tudo é Deus. Deus tem poder para mudar essa situação. Moisés está recebendo uma direção e ele precisa deixar o passado, precisa deixar as sandálias para trás, ele precisa começar a caminhar uma nova caminhada em obediência a Deus. Mas quando Deus chama você, você está de prontidão para falar: eis-me aqui? Quando o pastor te chama para oração, quando o pastor te chama para uma consagração, quando na igreja tem aquela campanha especial da família, você está ouvindo a sarça ardendo? O seu coração está queimando para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou orar, eu vou me unir a essa carruagem, eu vou buscar a Deus pela minha família? Porque, em virtude de ouvir esse recado, Moisés não pestanejou, ele não pensou duas vezes a falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para ti. O que o Senhor quer fazer, faça através da minha vida. Eu quero que você fale do outro lado agora, fale com a tua boca: Deus, estou disponível para ser usado neste tempo. Diga para Deus: Deus, eu estou disponível, eu quero ser usado, eu quero ter ousadia, eu quero falar do teu nome. Agora você pense, qual é o propósito de Deus? Porque esse aqui é o primeiro encontro de Deus e Moisés. Porque quais são as próximas palavras? Aqui cresce, aqui aumenta. Sempre que você diz a Deus: eis-me aqui, você começa a crescer. A chama começa cada vez mais forte, mais forte, mais forte. A presença de Deus é real na tua vida. Você fala, é como se Deus estivesse falando com a tua boca. Você ora, Deus inspira a tua oração. Você vai para a igreja, o pastor está pregando, todo mundo está ouvindo, mas o teu coração está batendo mais forte. Aquela palavra está queimando dentro de você. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela veio para mudar, para libertar a tua família. Para libertar você de vícios. Libertar a sua vida de fracassos. Versículo de número 3, versículo de número 5. Versículo 6, perdão. Disse mais: eu sou o Deus, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Bom, logo após ele se disponibilizar, Deus abre para ele o jogo.
Se você de verdade mesmo, decidir buscar Deus, Deus vai abrir para você o que Ele quer fazer e como Ele vai fazer. Como vai libertar teu filho do vício, como vai tirar aquele teu esposo que está viciado na jogatina, que está acabando até com os bens dentro da tua casa por causa deste jogo maldito. A pessoa está tão perdida que ela recebe o salário e ela joga tudo em joguinho na internet. A pessoa está até pensando, como que nós vamos fazer um final de ano com a família aqui? Não tem nem alegria de reunir a família, porque o dinheiro foi tudo em jogo. Deixa eu contar para você, se você dizer, eis-me aqui para Deus, decidir buscar a Deus, ir para a igreja, orar, buscar, clamar, aprender de Deus, Deus vai começar a dar a você o que Ele vai fazer e como será feito. Isso aqui é uma profecia. Deus, eu vou usar você, Moisés, e você vai até o Egito e vai libertar meu povo. Por quê? Porque eles estão sendo oprimidos. Eu fico pensando, quem conhece bem essa história vai se lembrar, que o próprio Deus um dia falou para Moisés, lá em Êxodo 30, o próprio Deus falou, Moisés, esse povo é obstinado, esse povo não quer nada com nada não, esse povo não quer Deus. Sabe por que às vezes nós vamos desanimando de falar de Deus para as pessoas? Porque nós achamos que essas pessoas não querem Deus. Por mais que o povo israelita fosse um povo obstinado, um povo duro de coração, Deus viu a opressão deles. E eu vou deixar bem claro para você, o povo de Israel, eles não queriam Deus, eles só queriam se livrar da opressão. Há pessoas que não querem Deus, que só querem se livrar da doença. Há pessoas que só querem passar da má fase, querem sair das dívidas. Tem pessoas que elas só querem, por exemplo, dizer, estou curado. Há algumas pessoas que têm esse sentimento, mas não é porque elas não querem a Deus em sua totalidade, não só as bênçãos de Deus, que nós, que somos chamados pelo Senhor, devemos deixar de anunciar. Moisés está sendo enviado a um povo duro, mas ele não deixou de fazer a obra de Deus. Lembra que eu falei mais cedo? O próprio Moisés fala, Senhor, eu não quero ir não, porque eu sou um homem de boca pesada, de impuros lábios, como que eu vou falar do Senhor? Eu não vou conseguir. Deus fala, eu vou falar pela tua boca, eu vou usar a tua boca para falar. Aí você veja que há um projeto. Deus apresentou uma palavra para Moisés. E sabe o que fez que esse povo fosse liberto? A palavra. Moisés entendeu a palavra. Queria eu agora, Queria eu poder continuar. Deus permitir, nos próximos programas eu falo sobre isso. Mas como Moisés chegou até o Egito? Como ele acessou a sala de Faraó? Porque o Faraó tinha Moisés como inimigo de Estado. Porque, de certa forma, se Faraó ele tinha inimizade e ódio do povo israelita, ele também tinha ódio de Moisés. Como que não mataram Moisés? Como não fizeram mal para Moisés? Porque de Moisés tinha uma palavra. E se você tiver uma palavra de Deus, você também vai poder libertar a tua família no nome de Jesus. Tenha a palavra. Agora não se esqueça, enquanto a brasa estiver apagada no seu coração, enquanto a chama de Deus não acende, você continua vazio, você continua vazia, depressiva pelos cantos, triste pelos cantos, desanimada, sem vontade, sem ânimo, sem força, sem alegria, desmotivada, desmotivado. Você não encontra motivação. Por quê? Porque você continua sem a chama de Deus. Como que faz para acender essa chama, pastor? Joga a sandália fora. Você entendeu a interpretação? Jogue o passado fora. Mas aconteceu isso ontem. Então ontem é passado, não é hoje. Acabou. Vamos deixar para lá o que não deu certo e a partir de agora eu vou andar com Deus. Eu vou ouvir a Deus. A chama começa a crescer. Deus começa a trazer palavra e a libertação acontece. Que Deus fale mais com você. E não se esqueça, mesmo você que se acha incapaz, mesmo você que se acha sem condições para tal, Deus pode usar você, que talvez a pessoa mais incapaz que você conheça, para fazer algo extraordinário no meio da sua família, no nome de Jesus. Não para a tua glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar? Pegue seu copo com água comigo e oremos em nome de Jesus. Pai querido e amado,
Mais uma vez eu venho ao Senhor com meu coração aberto e crendo que todos aqueles que buscam ao Senhor, eles não têm falta de nada. E eu venho pedir uma bênção especial ao Pai nesse dia, uma consagração sobre estas águas, como se tornasse um santo remédio, para todo aquele que beber desta água seja livre desse pessimismo, deste sentimento que faz essa pessoa ser uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, e até em um certo grau muito profundo que ela está sentindo uma depressão. E tudo isso devido a ela se sentir incapaz, se sentir, talvez, a olhar ao espelho ela se sinta mal. Mas a partir de agora, Jesus, eu te peço que nesta água tenha uma unção, para quando esta pessoa beber desta água, ela seja livre. E passe a partir de hoje, a partir da hora que esta pessoa beber desta água, ela venha a ser liberta de toda enfermidade, de toda doença, de toda enfermidade moral, psíquica, psicológica, que tudo aquilo que atrapalha essa pessoa, meu Pai, acabe a partir de agora. E que em nome de Jesus, todas as enfermidades, do alto da cabeça até a planta dos pés, seja agora em nome de Jesus tirada, arrancada, que seja o santo remédio que essa pessoa beberá com essa água e ela seja livre deste mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Então beba desta água comigo para a glória de Deus.